como a gente ser submissa e colocar na cabeça que a gente não tá sempre certo. Respeitar a opinião do marido. A questão é que submissa, todo mundo tem uma ideia distorcida, tem a ideia de que é aquela que se subjuga, né? Que tá abaixo do marido. Não é bem assim. A gente tem que entender que se tiver 2 cabeças dentro de um lar, se tiver 2 líderes em uma equipe, a equipe ela vai rachar no meio. Então cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar. Então você tem que entender isso. A submissão ela é horizontal. Por quê? Porque o marido ele vai na sua frente pra te proteger, pra te horizontalidade, hein? resguardar. E não é essa situação de que eu me coloco abaixo dele porque eu sou humilhada, porque as minhas vontades não importam. Não, muito pelo contrário. Porque a palavra diz que a função do homem é ele morrer pela esposa. Todo mundo só foca no lado da mulher ser submissa ao homem. Mas e o papel do homem? Que é amar tanto a ponto de morrer por ela. Então começa a mudar a ótica, a trocar os seus olhos de como você enxerga isso. Vocês dois estão debaixo de uma mesma missão. Vocês dois têm que estar alinhados no mesmo propósito. Vocês dois têm que estar alinhados pro mesmo alvo. É esse o objetivo, entende? Agora, a mulher que ela se importa muito com isso ainda é aquela mulher que ainda tá preocupada de sair na força do braço, marido. Tá preocupada em direitos iguais com o marido. Não é assim que as coisas funcionam. Peraí, tu tá achando que é errado a Bíblia falar que a mulher tem que ser submissa ao marido? É isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Teu marido é submisso à tua missão? Não, eu tenho que ser submissa à missão dele. Então a tua missão não é a mesma dele? Não, a nossa missão é igual. Então por que ele não tá submisso à tua missão? Não, a gente vai se submeter um ao outro, mas ele não tem a obrigação. Você disse que ele você não está submissa à missão dele, mas que ele não está submisso à sua. Ele não tem a obrigação de ser submisso à minha missão. Ele tem que me amar como Cristo amou a igreja, inclusive apoiar aquilo que eu faço, enfim. Mas se ele disser, eu não quero que você faça, eu não vou fazer. Ponto. Ele que dá a última palavra. Você acredita nisso? Eu acredito, não, é o que a Bíblia fala, o que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que a última palavra é do homem? Diz. Quando? Aonde? Que versículo? Tá escrito lá. O homem é qual autoridade, versículo? o homem é o líder, o homem é a autoridade, isso tá lá. Como é que Cristo amou a igreja, amando, se entregando por ela? A gente tem que ser submissa. Quando fala submissa, é reconhecer a Então liderança. significa Então, quem é líder? Ele. Se a gente tem que amar... Se você for fazer a mesma missão que o teu marido, você não precisa estar casado. Você pode ficar solteira. Você tem essa opção. Fica um pouco assim, de novo, isso para nós. Mas se nós entendêssemos o que é a submissão falada por Paulo, para que nós, mulheres, colocássemos em prática, não tem nada a ver, queridos, com essa submissão que foi imposta ao passar do tempo. Submissão aqui é missão de apoio, é você apoiar o seu marido. Então você precisa amar tanto a sua esposa, meu querido, que você, se for pedido para você morrer por ela, por favor, faça. É muito difícil uma mulher ser submissa a alguém que ela não admira. E é muito difícil uma mulher se sentir atraída por um homem que ela não respeita. Então você que já está casada, reveja o conceito de respeito. Porque nós, mulheres, queremos ser amadas, certo? Homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Eu quero me sentir amada. Mas para nós, mulheres, foi falado: respeitem o marido de vocês. Por quê? Deus falou que respeita porque Ele quer que a gente seja capacho? Não. Deus falou que pra gente respeitar o nosso homem, porque Ele quer que a gente seja o machão e a gente seja a coitada? Não. Porque para um casamento ser saudável e ser possível, com submissão, com amor, precisa haver respeito. Porque uma mulher não se sente atraída nem sexualmente por um homem que ela não respeita. Não dura. É muito difícil. Primeiro que eu sempre gosto de corrigir as pessoas. Eu não sou esposa do pastor, sou esposa do Vitor. Pra começar, dentro da minha casa ele não é pastor, ele é meu marido, ele é o Vitor. Pastor é a profissão dele, é o chamado. Pra quem não conhece ela é a esposa do Victor Azevedo. Eu não vou chamar ele de pastor porque, né? Da vida dele. Não é quem ele é pra mim, né, Luísa? Então. Profissão? Pra começar, Caraca, tá aí, que eu não sou. Olha o tom, velho. Tipo, você botou o cara lá pra baixo. Não, isso aí pra vocês. Pra mim não é esse cara aí, não. Esposa do pastor, sou esposa do Vitor. Segundo, que eu sou um indivíduo. Sou casado com ele? Sou casado com ele. Mas sou um indivíduo, tenho os meus gostos, tem as coisas que eu quero fazer, tem, enfim, os meus sonhos. Então, segundo, que eu sou um indivíduo. Terceiro, que ser esposa do pastor não quer dizer que você virou anjo e que tudo que você precisa fazer agora é divino. Não! Sejam bem-vindos à parte 2 desse vídeo que tá maravilhosa, entendeu? Porque a fonte não seca, né? Os influenciadores cristãos e os pastores, eles não cansam de propagar esse ensino controverso, né? Do verdadeiro sentido da submissão, que só foi descoberto hoje, sabe? Só foi descoberto na nossa era. A humanidade, desde que a Torá foi entregue e depois Jesus veio, morreu, ressuscitou, e os seus primeiros discípulos ali vieram a morrer, e depois para o cristianismo, e o cristianismo ainda pega ali as cartas de Paulo, cria uma doutrina católica e tal, vem o protestantismo, rompe com o catolicismo e tal, e a submissão desde então foi compreendida da forma errada. Mas então surge a nossa era, né? Vem aí essa turma nova, iluminada, que entendeu tudo,
né? Entendeu onde todo mundo errou? Eles trazem para você a verdade. Então, se você ainda está interessado nesse tema, eu recomendo que você pegue o seu café, senta aí, que eu vou trazer uma reflexão interessante para você agora sobre a mentalidade da liderança, os motivos pelos quais eles passam pano por cima de toda essa situação errada e por que eles tentam empregar essa narrativa. Nós vamos tentar entender como a mentalidade deles funciona. Não sai daí, tá começando mais um Fala Caras. É uma mudança que o marido quer fazer e quer a honra e o respeito da esposa. Quem é o marido que não quer que a mulher acompanhe em tudo aí, depois você conversa comigo que tem algo errado com você. É claro que tem. Mas observa como é que termina a matemática. Qual que é o dever da mulher? É acompanhar o marido, sim ou não? Mas o marido tem que amar a esposa ao ponto de se entregar por ela. Entendeu a aritmética ou precisa desenhar? Eu tenho razão. A minha mulher me deve submissão, mas a decisão que eu tomei, que ela deve me obedecer pela Bíblia, a vai deixar sufocada. Então eu desço da minha posição como Cristo desceu do céu e me entrego, sacrifico a minha vontade, o meu plano de mudança que ia deixar ela contrariada. Eu desço da minha razão. É uma mudança que o marido quer fazer e quer a honra e o respeito da esposa. Oh, Jesus. Me ajuda. Tem mais. Tem mais. Então não se pode falar de um princípio sem falar do outro princípio. Exato. Não se pode falar sobre submissão da mulher ao homem sem falar do homem dar a vida pela mulher. Porque é muito fácil você estar abaixo da mesma missão, porque submissão quer dizer isso, não quer dizer ser inferior. Submissão quer dizer estar abaixo da mesma missão que a pessoa. Então é muito eu estar dentro da mesma missão que o meu esposo, se ele daria a vida por mim, porque eu sei que se um homem daria a vida por mim, aquele homem não vai me humilhar, ele não vai me rebaixar, ele não vai competir comigo, ele não vai me colocar em uma situação de risco, ele não vai fazer nenhuma decisão que seja pro meu mal. Então não se pode. Não é que é mais fácil se colocar na missão dele e saber que ele está disposto a morrer por você, e que os recursos que ele vai gerar na vida dele vão ser para ser compartilhados com você, etc. Tal. É tipo, você tá jogando no easy, você botou o demo ali para rolar. Você não tem como morrer nesse jogo. Entende? Você não tem risco nenhum. Não é que é fácil, eu não chamo de fácil. Então isso significa que o homem manda e a esposa obedece? Não, de forma alguma. Inclusive a palavra de Deus não diz que a mulher deve obedecer ao marido. A palavra de Deus diz que a mulher deve se submeter ao marido, deve ter submissão para com o seu esposo. Porém, nós temos que levar em consideração também um outro aspecto. Se a gente for olhar o versículo 21, aqui desse mesmo texto, diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, também há uma sujeição, uma submissão mútua dentro do ambiente familiar, onde o homem também se submete à sua esposa. Bom, você já conseguiu entender, né, que o propósito é quebrar a hierarquia e estabelecer ali a igualdade, a horizontalidade. Eu vou te explicar por quê, tá? Que os líderes eles vão tender muito mais do que hoje em dia. Você acha que o discurso está assim? Vai tender, sabe, a quebrar totalmente, a assumir com essa hierarquia, tá certo? Bíblica. E eu te explico por quê. E eu vou usar exemplos aqui de personagens do House of the Dragon, tá? Da série do Game of Thrones. Se você não assistiu, ótimo. O que leva os líderes religiosos a terem essa postura que você consegue observar facilmente aí, de leniência, passar pano, sabe, não corrigir, e você fica se perguntando assim, cara, o que impede ele de fazer essa correção, de tocar nesse ponto, abordar esse problema? Esse aqui é o rei Viserys, e essa aqui é a filha mais velha dele, a Rhaenyra. O rei Viserys procurava ali ter um herdeiro, tá? Um filho homem, para herdar o reino dele, mas ele não consegue ter um filho homem. O que ele faz? Ao invés de nomear o irmão dele Daemon, que ele entendia que tinha uma índole ali questionável, era um cara meio malvadão, o que ele faz? Ele nomeia a menina, a Rhaenyra, herdeira dele. E isso já causa uma divisão política, porque vários reinos ali que o reino dele toma conta, né, que são vassalos do reino dele, não concordam muito com a ideia, mas são submissos à vontade daquele rei.
todos ali fazem um juramento, tá certo? Mas em contrapartida, o que acontece depois? A esposa do rei Viserys morre tentando dar luz a um filho, o homem, que não consegue, o menininho e a esposa morrem nessa experiência. O rei Viserys casa-se novamente, e os próximos filhos dele, vem ali um homem, depois vem um irmão mais novo, e pronto. E uma menina. E aí, cara, o reino começa a se dividir politicamente, tramas políticas ali no meio do conselho e tal, de que o filho menino dele deveria herdar agora que ele já tem um filho homem, tá certo? Mas ele já nomeou a Rhaenyra a herdeira dele. Nessa brincadeira, a Rhaenyra podia ficar quieta, ela podia ficar na dela, tá? Ela podia, sabe, seguir o protocolo. O que o pai faz? Organiza ali um evento, procura um noivo para a Rhaenyra, tá certo? E seja uma aliança de casamento forte, que vai selar ali mesmo e vai fortalecer ainda mais o reino. A Rhaenyra fica implicando que ela não gosta de nenhuma escolha que está ali, que está sendo apresentada para ela, e ela questiona o pai dela, tipo assim, pô, você quer me vender? Você acha que eu sou o quê? Uma mula para você ficar vendendo ali, para procriar e tal? E ele tenta explicar para ela, ó, você tem um dever, você é herdeira, você precisa encontrar um lorde de uma casa boa para você casar e tal. E ela fica questionando tudo o tempo todo. E aí o Daemon, tá? Chama ela para dar um rolê, e o Daemon leva ela a uma casa de prazeres. E ele explica para ela o seguinte, olha só, não é porque você vai ser rainha que você vai ter que casar com um cara e você vai estar presa a esse casamento. Seu casamento é o seu dever, ok? Mas a sua vida e a sua liberdade são uma coisa à parte. Então você pode vir se divertir, você pode escolher um amante para você ter e tal, e você ter a sua vida normal. Tá? Você não está escrava do seu dever, tá? E aquilo ali abre uma coisa na mente da Rhaenyra, né? O que a Gênia faz, sendo já herdeira do trono, simplesmente o trono mais importante? Ela começa a ter experiências sexuais logo, tá? Então ela tem experiências sexuais com guarda, depois tem experiências sexuais com o Lorde Comandante da guarda da cidade, e tem ali bastardos com esse cara. Só que aí ela vai e fala o quê? Ela fala que não, que é filho desse lorde aqui que eu fui prometida, porque eles prometeram ela a um lorde lá que também tem um cabelinho prateado, tá? Que não são os Targaryen, são Velaryon. Mas, né, os moleques nascem com o cabelo do pai, cabelo castanho. Antes de assumir o trono, todo mundo já começa a questionar a legitimidade tanto dela por ser mulher, como dos filhos dela por serem obviamente bastardos. O que o pai dela faz? Né, depois de ver toda essa cena e falar assim, ó, veio chamar para conversar e falar assim, olha só, Rhaenyra, você cagou. Ele ia salvá-la, tecnicamente falando, uma vez que a própria palavra dele, que tornou ela herdeira, poderia, sabe, tirar ali o coisa, falar assim, ó, você perdeu a sua herança, você não é mais rainha dos 7 reinos, vou passar aqui pro meu filho, mas porque você, tal, né? Um cara forte, ele devia ter feito isso. O que ele faz? Ele reafirma, né, a herança dela. Ele ameaça cortar a língua de quem sequer cogitar que os filhos dela são bastardos, enquanto todo mundo está vendo aquilo ali, tá certo? Ele ameaça matar ou arrancar a língua de quem disser o que os olhos veem. E evidentemente a família começa a criar um racha entre os filhos da nova esposa e os descendentes da Rhaenyra, né? E aí, quando ele morre, né, a turma começa a entrar em guerra. E tudo isso porque o cara não tem bolas para educar a menina, sabe? O cara não tem culhão para chegar e pôr um limite na menina. Então ele vai questionar o Daemon por ter corrompido, entre aspas, ela, levado ela para uma casa de prazeres. O Daemon diz para ele, ó, eu e você na idade dela, a gente já tinha tocado terror e tal. Ele fala, é diferente, nós somos homens, né? E essa parte é engraçada, porque ele fala isso, e eu não sei se a série, por ser dos dias de hoje, né, tinha uma intenção ali de mostrar o quão hipócritas, né, a sociedade, as pessoas conseguem ser, mas no fim acaba sendo uma realidade, né, porque os homens têm essa facilidade, essa propensão a respeitar outro homem que está no comando, que tem disposição disso, daquilo, do nada e tal. O cara já, enquanto que a mulher não, é fêmea, natureza. Então essas coisas são evidenciadas pelo rei. Ele fala, ó, ela não é homem, né? Então, no desespero, sabe,
de fazer todas essas vozes se calarem diante de tudo isso que esses caras estão vendo, sabe? Os lords, todos esses caras importantes que têm voz naquele reino, tá? Porque as decisões deles impactam na economia do reino. O rei baixa esse decreto. Qualquer um que questionar a legitimidade da Rainira ou dos seus filhos vai ter a sua língua cortada. E a arte imita a vida real, ou a vida imita a arte, não sei. Mas esses líderes das igrejas, eles são exatamente isso. Que conseguem ver uma corrupção crescendo ali, ou então um grande estrago acontecendo ali dentro, mas ele não tem culhão, ele não tem como ir lá e remediar. Ele às vezes sente que, pô, eu não quero perder o amor, porque é fraco. Muitos desses caras pensam assim, eu não quero perder ali a admiração, ela tem confiança em mim, pô, ela só vê em mim ali alguém para falar e tal, não sei o que. Então se eu chegar e repreender, ela vai falar assim, não posso confiar em ninguém, eu vou sair. Eu não quero perder isso, sabe, essa confiança que ela tem, a forma como ela me vê. Ela encontrou na gente assim socorro, então eu não posso ser juiz e tal, porque o cara entende, tá, que no ato de repreender, sabe, no ato de corrigir, ele está sendo juiz, ele está tomando o lugar de Deus, está condenando a pessoa ao inferno. Qual é o resultado futuro disso? Tá? Agora vamos analisar a coisa assim, tá? Vamos tirar as paixões vamos deixar as paixões fora da equação e analisar só de forma prática. O resultado futuro disso é racha. Tá? Assim como no show, assim como na série, há um resultado natural às coisas. As pessoas falam assim, isso não pode acontecer, isso é errado, isso aqui não é certo. Essa pessoa está fazendo e está sendo protegido. Por quê? Esse grupo está fazendo isso e está sendo protegido. Por quê? O que está acontecendo? Quando as pessoas veem que a liderança, quando questionada sobre isso, quando posta na parede sobre isso, a liderança fala assim, quem levantar questionamento sobre essa situação aqui é isto. Aí dá um nome para você, né? É aquilo, põe um rótulo para você. Você fala, pô, peraí, tá cerceando a minha, né? Eu tô perguntando. Não pode? Não pode. Não pode. Isso aqui não pode levantar em questionamento. Opa, o que acontece? Um racha, acontece uma divisão e existe o lado de cá e o lado de lá. Porque sempre vão haver as pessoas que não vão querer coadunar com o que eles entendem que está errado. No caso aí dos cristãos, o que eles entendem que está fora da palavra. Ok? Isso é um fenômeno assim, gente. Pô, é da natureza, é assim que as coisas são. É assim que as coisas são. Então, isso precisa ser muito evidente para as pessoas. Os culpados, tá? Ou os responsáveis, eles precisam estar em evidência. Todos eles aqui, todos eles que você pode abrir no seu computador e ver eles abordando o tema, tá? da hierarquia no lar. São eles. Tá certo? Eles que... eles são os tais. Tá bom? Então, para finalizar essa análise, acompanhe esse trecho aqui do Inteligência Limitada. A Bíblia fala que os maridos têm que amar as esposas, mas as esposas têm que respeitar os maridos. Não existe um mandamento bíblico que a esposa tem que amar o marido. O dever da esposa é respeitar ele. Que a Bíblia chama de submissão. Submissão. Só que interessante, Lucas, que a submissão é um negócio muito doido. Porque se você for parar pra pensar e analisar no que é a submissão, se você analisar o que é a submissão, tem muita gente que tenta filosofar a submissão, falando estar debaixo da mesma missão, blá, 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 bonitinho pra caramba, mas deixa eu te falar. Submissão é um negócio que se a raiz lá atrás da sementinha não tiver sido feita direitinho, esquece submissão. Porque submissão não pode ser obrigatória. Nenhuma mulher entra debaixo da submissão do marido, obrigatória pelo marido, vira abuso. Senão não dura também. Vira abuso, a mulher começa a se sentir abusada, a sociedade hoje nem permite, começa uma confusão, daqui a pouco tá na polícia. A submissão só funciona, biblicamente falando, quando ela é espontânea. E é por esse motivo que o caos é quando lá atrás, na sementinha do relacionamento, que começa no flerte, começa na paquera, na conversa, na amizade, quando não é feito isso da forma correta, o que vai acontecer? A mulher, ela já vai entrar nesse negócio sem o mínimo desejo de submeter a um cara que ela não admira. Nenhuma mulher quer submeter um homem que ela acha um idiota. Exatamente por isso que a Bíblia fala que os maridos têm que amar as esposas, mas... Exatamente, Sarinha. E eu complemento o seguinte, deixa eu botar aqui a Sara. E eu finalizo com o seguinte ponto. Por que é importante, tá, pessoal, deixar muito claro que
Submissão é obediência, tá? Literalmente. E se você não aceita isso e se diz cristão, você desobedece, você está fora do que a Bíblia diz que você deve fazer. Por que é importante deixar isso muito claro? Porque o foco sai da subjetividade. Lembra quando eu falei que, é muito importante para elas deixar tudo ser subjetivo, né? Tipo assim, elas não conseguem falar nada de forma direta, elas têm que deixar o termo muito subjetivo, fazer uma névoa em volta do termo para que elas possam ali cirandar dentro ali da situação e ir para a posição que mais que mais lhe convém, né? E por que é importante você tirar toda essa fumaça e dizer assim, é isto, eu sei ler, o texto está dizendo claramente isso aqui. Quem vive fora disso aqui, vive fora. E isso está muito claro e óbvio para mim. Pronto, todo mundo fica assim, caraca, os caras estão começando a falar isso e tal. E por que é importante fazer isso? A intenção não é expor ninguém. A intenção não é nunca dizer assim, tô tudo fora, otários e tal. Não, desobedientes, infiéis, não. A intenção é o seguinte, o relacionamento entre um homem e mulher ele tem várias camadas, né? A gente precisa passar dessa camada para ir para a próxima, que é o seguinte, a escolha do cara. Tá certo? A escolha do cara, ela tem ali várias problemáticas. Um exemplo que a Sarinha está trazendo aqui é o seguinte, a mulher não vai querer se submeter a um cara que ela não respeita, que ela não admira, um cara que ela acha um idiota. Por quê? Porque ela não tem um desejo genuíno, sexualmente falando, né? E uma vez que ela decide se casar com esse cara, ela está se condenando a viver ali uma vida com alguém que ela não admira, que ela não tem desejo verdadeiro, tá certo? Pronto. Quando você sai dessa área, a mulher vai estar se condenando a se colocar em uma posição de obediência a um homem que ela não tem desejo nenhum verdadeiro. Olha só o peso que isso traz, né? E isso levanta várias problemáticas. As mulheres estão reclamando constantemente do padrão dos homens atuais. Mas aí levanta uma segunda pergunta. Quem está escolhendo os homens hoje? Hoje em dia o pai não escolhe o marido para a filha, o irmão não escolhe o marido para a irmã. Isso não é uma coisa, nossa cultura não é essa. Então, quem está escolhendo? Todas as vezes que as mulheres fazem uma névoa, sabe, em cima de um termo ali que você sabe que as compromete, seu dever é expor. Seu dever é dizer, não, isso aqui é isso aqui, não, desculpa, eu sei ler. Não, tudo bem, você não está falando que, mas então você está falando que eu tenho que... Não estou falando, eu estou lendo. Ou a gente fala da Bíblia ou a gente não fala. Você quer falar de ideal e tal, não sei o quê. Tem que fazer isso, cara. Tem que fazer isso para a coisa ir para outro ponto. Tá, então é obedecer? É obedecer, não é? Você aceitou? Pronto. Então agora como que você vai escolher um cara? Né? Porque ficar nessa de separar, não deu certo, não deu para obedecer esse aqui, você vai obedecer outro e tal, né? Não dá. Então você precisa confiar na escolha talvez de alguém. Se essa coisa da escolha, o paradoxo da escolha, né? Porque sempre eu acho que pode ter alguém melhor. Então, confia essa escolha a outra pessoa. Teu pai, quem tu acha que julga melhor um homem pelo caráter, pela índole, pelo comportamento? Você ou seu pai? Então seu pai escolhe para você, se você concordar, então você casa com aquele e aí pronto, você obedece aquele cara ali. A partir de então, seu pai te entrega para aquele cara ali. Onde eu quero chegar é que enquanto essas coisas que são, sabe, propositadamente maquiadas, modificadas, deturpadas, elas não são ali limpas, você tem que limpar toda a sujeira que o nego põe em cima daquilo ali, tá? Para que aquilo fique em evidência. E pronto. Agora sobre isso aqui você não vai discutir mais. É só você parar para pensar. Não tem abertura para discussão sobre isso na Bíblia. As pessoas falam muito sobre isso em podcast, né? Ficam falando dessa forma, não, porque está debaixo da mesma missão. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala obedecendo. Então, se a Bíblia não dá margem, por que essas pessoas estão falando cada vez mais? Eu mostrei para você aqui uma série de vídeos das pessoas falando a mesma narrativa, pessoas diferentes em várias igrejas falando a mesma narrativa. Isso não te preocupa? Sobre quais outras passagens da Bíblia também existem uma narrativa colada ali em cima da verdade ali contida e escondida? No mínimo você tem que se questionar isso, cara. Tá? E outra, ainda mais hoje em dia você sabendo a importância disso aí. Entendeu? Porque agora que a escolha está na mão dela, aí o padrão moral ele começa a evoluir, ele começa, como se diz, a ser uma demanda, né? Por quê? Uma vez que eu estou refém da obediência, tá? Eu não posso dar mole. E uma vez que eu não posso dar mole, minha família precisa me proteger.
tá? O padrão da turma precisa ser elevado, entendeu? Por quê? Porque eu vou estar numa condição de obediência. Eu espero que as divisões aconteçam, sabe? Eu espero realmente isso. Eu espero que divisões aconteçam e que a luz ilumine as trevas. Porque o que a divisão causa é isso, né? Jesus mesmo fala, né? Eu vim trazer a divisão, né? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Irmão se tornará contra irmão e tal. Cara, isso aí, tudo bem, que é o contexto do que ele está falando. Mas o fato é que, dentro de um grupo que está dentro do erro, pergunta, o ideal é que todo mundo continue naquele erro ali, mas todo mundo unido e juntinho, né? Ou que alguns que percebem que há a verdade criem um muro envolto e dizem assim, ó, nós vamos seguir por esse caminho aqui. Já entendemos, não é? Tem alguma contestação com relação a isso? É a verdade, não é? Pronto, então vamos fazer dessa forma. Inclusive, eu acredito, tá, que no futuro a tendência é que as pessoas façam tribos, sabia? Pequenas comunidades, grupo de amigos, sabe, com pai e tal, e várias pessoas ali, mais velhos, mais novos e tal, eles vão se juntar, comprar um pedaço de terra muito grande, construir casas ali, vão fazer uma pequena vila ali, uma pequena comunidade e vão se afastar, vão viver da terra e tal, porque vão começar a perceber que futuramente as coisas vão tender sempre a se encarecer cada vez mais, não só no seu país, mas no mundo inteiro, tá? Essa é uma tendência. As pessoas vão começar a perceber que, pô, meu bisavô, nem fala, mas meu avô, com pouco tempo ali de trampo, ele conseguia comprar ali um pedaço de terra, comprava seu carrinho e tal. Meu pai já conseguiu só comprar um carro, mas depois teve ajuda e comprou uma casa. Eu não consigo nada. Tal. Então os caras vão começar a pensar o seguinte, cara, o mundo está caminhando para um lugar muito obscuro e muito pesado. Mas é uma corrida dos ratos, né? E eu não quero entrar na minha rodinha, porque essa roda tá ficando cada vez maior, mais pesada, e essa tendência não é de melhorar. Em contrapartida, a Terra dá tudo que o ser humano precisa. E eu percebo que se eu entrar nessa corrida, eu vou ter menos tempo para minha família, eu vou ter menos tempo para mim, eu vou ter e também como ônus, mais preocupação, mais, sabe? Agora, se eu for para um lugar com pessoas que eu me importo e que se importam comigo, criar ali minha sociedade, né? Criar sociedade ali de interesses também, por que não, sabe? E cultivar a minha terra ali junto com a minha turma, ter momentos ali bons, né? Todo mundo ali comungando da mesma fé, por que não e tal. Tem muita gente pensando que eu sou doido. Mas no futuro, isso vai ser uma grande tendência, tá? Vai começar de forma pequena, mas isso aí, meu irmão, tá? Porque as pessoas vão contrastar, cara. As pessoas vão contrastar. As pessoas primeiro vão olhar para o país, vão falar assim, cara, esse país aqui tá, entendeu? Economicamente falando. Depois vão tentar olhar para outros países e vão ver que tá todo mundo caminhando, ainda que passos um pouco mais atrás, outros mais à frente, mas igual. Tá ligado? E as pessoas vão falar assim, cara, a terra dá tudo que eu preciso, sabe? O mundo já proporciona pra gente o que a gente precisa. É uma coisa que eu penso, mas enfim, só viajei aqui um pouco. Então assim, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu gostei aqui, compartilhar esse vídeo. Já, graças a Deus aí já batemos 1000 inscritos, graças a vocês que estão apoiando esse canal, acreditam aqui no nosso conteúdo. Então não deixe de continuar apoiando e tamo junto nessa caminhada. Até a próxima.